Glória a Deus, a graça e a paz, irmãos. Pode se sentar, louvado seja o nome do Senhor. Realmente, irmãos, é uma honra, é uma alegria. A gente conhece a história da vigília e Glauber é um guerreiro. É um amigo, mas a gente olha, Glauber é um guerreiro, né? Tantos desafios que Glauber e Rafaela passaram, né? E sempre permaneceram de pé, nunca desistiram daquilo que Deus colocou no coração deles. E isso é fruto daqueles que são chamados pelo Senhor, né? Que insistem e permanecem na sua presença. Quero louvar a Deus pela vida de cada irmão. Alguns a gente conhece só online, né? Conhecíamos só online. Apesar de fazer parte da igreja aqui, mas ficamos ali 12 anos em Serra Talhada, e é a primeira vez, né, Glauber, que a gente está participando de maneira presencial, quer dizer, a segunda vez de maneira presencial, e eu louvo a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá e nos concede de estarmos juntos. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Josué, capítulo 14, a gente tem um tempinho, Josué, capítulo 14, quero cumprimentar os irmãos que estão online também, que Deus abençoe a todos, aqueles que estão no Brasil, estão fora do Brasil, que Deus abençoe e fale ao seu coração nessa manhã. Josué capítulo 14, a partir do versículo 6, aqueles que encontrarem, diga eu vou para o céu, se não encontrou, diga eu vou também. Josué capítulo 14, a partir do versículo 6, diz assim: Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra em que pusestes o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Amém? Pai, te louvamos por este dia e te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque já foi colocado as nossas vidas em tuas mãos, e te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue falando conosco. Assim nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amados, esse texto, eu me identifico com ele, tenho uma particularidade com ele, porque Josué é um homem realmente que ele perseverou em seguir o Senhor. A Bíblia diz que Deus chega diante de Moisés e fala com Moisés para escolher 12 homens, cada um representando uma tribo de Israel. Deus havia feito uma promessa lá em Êxodo capítulo 3, versículo 8, a Moisés, dizendo que Deus daria ao seu povo uma terra que mana leite e mel. Deus tiraria o povo do Egito. Deus levantou Moisés para tirar o povo do Egito e os colocaria numa terra que mana leite e mel. Quando Deus então levanta Moisés para tirar o povo do Egito, Deus fala então com ele para falar para Faraó que tiraria aquele povo e levaria-os para o deserto para celebrar uma festa ao Senhor no deserto. Eu gosto desse texto porque o deserto não é um lugar muito atraente, eu sempre falo isso, é um lugar que a gente não quer ir, é um lugar que a gente não quer passar temporada. Ninguém escolhe tirar férias no deserto, ninguém diz assim, não, eu estou de férias e vou para o deserto, vou viver a experiência do deserto, porque o deserto não é um lugar de boas experiências. O deserto não é um lugar que você quer ir refrigerar a sua alma. O deserto não é um lugar que você quer ir descansar. O deserto é um lugar de aflição, de lutas, de angústias. Mas o deserto é uma escola para aqueles que são chamados pelo Senhor.
Quando nós enfrentamos o deserto, nós entendemos claramente que existe um propósito maior de Deus nas nossas vidas. Quando Deus nos permite ir ao deserto, é porque há um propósito do Senhor para as nossas vidas. Se muitas vezes você que está online, você que está aqui, é levado ao deserto, entenda, existe um propósito do Senhor para a sua vida. Há um propósito de Deus para você. E nós observamos que a Bíblia diz lá no livro de Lucas, capítulo 4, que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E o interessante é que o diabo o tentou pela palavra, mas Jesus o respondeu dizendo: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus mesmo ali no momento que ele vinha de 40 dias e 40 noites de jejum, o diabo o tentou na fragilidade que era a fome. Ele tentou Jesus na sua humanidade, mas Jesus, ele o repreendeu, fazendo entender que nós não dependemos daquilo que o homem produz, mas daquilo que Deus diz. O deserto não é um lugar bom para você ir, mas o deserto é um lugar que prova o nosso coração, que prova quem nós somos, que olha as características daquilo que nós estamos fazendo. E Josué aqui, ele estava com seus irmãos, indo a Cades Barneia para observar aquilo que Deus havia prometido. E quando eles chegam lá, eles de fato comprovam aquilo que Deus havia falado. Porque o que Deus diz nas nossas vidas sempre será uma realidade. E quando eles chegam, eles vão observar. E eles percebem que realmente a terra ela é boa. Eles percebem claramente que a terra ela produz. Eles percebem que a terra ela é fortificada. E eles ficam admirando toda aquela terra. E a Bíblia diz que quando eles estão retornando, 2 homens trazem um cacho de uva. Só que quando eles chegam diante de Moisés e diante de todo o povo, a Bíblia fala que os irmãos deles começam a trazer relatório desesperador. O povo fica desesperado com aquilo que escutam de 10 espias. O que nos chama a atenção é como o povo consegue substituir de maneira tão rápida aquilo que Deus lhe prometeu por aquilo que o homem lhe diz. Porque eles ficam desesperados, com o coração angustiados, ao escutarem falar que a terra ela realmente é boa, a terra realmente ela produz. Mas vocês viram os moradores que lá estão, eles são altos, eles são gigantes, nós nos sentimos como gafanhotos diante deles. As cidades são fortificadas, você observa, a terra ela engole os moradores, e eles ficaram apavorando o povo. As pessoas trocam aquilo que tem de promessa de Deus no seu coração por aquilo que muitas vezes escutam de maneira negativa daqueles que estão ao seu lado. Mas eu quero dizer para você nesta manhã, aquilo que Deus diz a seu respeito será uma realidade na sua vida, se você continuar confiando na palavra dEle. Nós precisamos observar, ouvir e crer no que Ele diz. Se você observar aqui, eles relatam e trazem um relatório desesperador. Mas aqueles que têm promessa do Senhor, eles bloqueiam aquilo que o mundo diz. Eles não dão ouvidos àquilo que o mundo diz. Porque o mundo pode tentar desesperar você, desacreditar você, trazer um relatório negativo. Mas o que prevalece no meu coração é perseverar em seguir o Senhor, meu Deus. Se você for ver lá no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8, você vai ver que quando Daniel e os seus amigos são levados à Babilônia, a Bíblia diz que o rei oferece dos seus manjares, dos seus alimentos. Só que Daniel chega para Aspenaz e diz assim: olha, faz o seguinte, a gente não quer comer isso não. Experimenta a gente só 10 dias, nos dê só legumes.
Porque a Bíblia diz no versículo 8 que Daniel resolveu firmemente no seu coração não se contaminar com aquilo que o rei lhe oferecia. O coração de Daniel estava firme em Deus. Lá em Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda pois o teu coração, porque dele procedem as decisões da tua vida. Então Daniel, no seu coração, ele tinha firmeza em não se contaminar com aquilo que lhe era oferecido. Quem tem promessa de Deus não se contamina com as coisas desse mundo, não se contamina com manjares, não se deixa contaminar por aquilo que o mundo lhe oferece, porque o seu coração pertence ao Senhor. E foi o que Daniel fez. Daniel não se contaminou. Daniel disse: não, só prova a gente 10 dias. E passados 10 dias, quando as penais voltam, vê que eles estão mais bonitos, mais sábios, mais inteligentes. Ou seja, aquele que persevera em seguir ao Senhor, ele só prospera diante daquilo que ele diz ao seu respeito. E você observa aqui, quando eles chegam em Gilgal, Caleb, filho de Jefoné o quenezeu, ele disse: o senhor sabe, Moisés, o senhor sabe, Josué, o que Moisés falou acerca de mim e de ti. Aqui a gente entende claramente que Caleb estava vivendo debaixo da palavra de Deus. Caleb, ele disse: eu tenho guardado aquilo que Deus falou a Moisés acerca de mim e de você faz muito tempo. Eu tenho guardado isso dentro do meu coração. Porque ele guardou aquela promessa dentro do seu coração e ele sabia que independente do tempo, Deus iria cumpri-la. Eu quero dizer para você, aquilo que Deus falou acerca da sua vida, não importa o tempo que vai passar, vai se cumprir. O que Deus diz vai se cumprir. Mas nós precisamos usar o exemplo de Caleb e viver debaixo dessa palavra. Porque quando ele chega para revogar a Josué, ele fala: você lembra o que o Senhor falou a nosso respeito? Você lembra o que foi dito acerca de nós? Ou seja, ele estava vivendo debaixo da palavra de Deus. Ele estava passando pelos desertos, ele estava passando pelas lutas, ele estava passando pelos desafios, mas ele estava embaixo da palavra de Deus, aguardando o momento do cumprimento da palavra. Você vai enfrentar desertos, você vai enfrentar lutas, você vai enfrentar desafios, mas viva debaixo da palavra de Deus, que a seu tempo ela se cumprirá na sua vida. E o que é mais interessante aqui é que quando ele chega em Cades Barneia e ele fala, ele relata a idade que ele tinha. Se eu tinha 40 anos, hoje eu estou com 41 anos, é muito semelhante. E ele disse: eu tinha 40 anos, mas eu lembro o que Deus falou acerca de mim. Eu não esqueci acerca do que Deus falou ao meu coração. Só que às vezes as pessoas vão vivenciando as suas vidas, as estações vão mudando, as épocas vão mudando, as coisas vão mudando, e as pessoas elas vão tentando se adequar à modernidade da vida. As pessoas vão tentando se adequar àquilo que o mundo produz. E elas vão muitas vezes dentro do seu coração esquecendo aquilo que Deus falou a seu respeito. E vão se distanciando da promessa do Senhor. Mas Josué, ele, quanto mais o tempo passava, Caleb, mais ele se aproximava de Deus. Porque você vai ver, ele fala: eu relatei aquilo que eu sentia no meu coração. Ou seja, ele guardava dentro do seu coração aquilo que Deus havia falado e aquilo que ele tinha vivenciado de experiência com o Senhor. As experiências que Caleb teve com Deus foram tão marcantes ao ponto de fazer enfrentar todos os obstáculos. E os seus irmãos, eles olhavam para os desafios, mas Caleb olhava para o Deus que fez a promessa. Os seus irmãos olhavam para as circunstâncias, mas Caleb olhava para o Deus que fez a promessa. Ele entendia, as circunstâncias que agora estão, elas podem mudar, mas o Deus que fez a promessa, Ele é fiel para cumpri-la.
Sabe, a gente não precisa se adequar às coisas desse mundo. A gente não precisa se adequar. E lá em Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: não vos conformeis neste século com este mundo. Não vos conformeis, não se adeque, não tome moldura, não seja igual, não seja levado por aquilo que o mundo diz. Caleb não. Ele enfrentava os desafios, ele enfrentava as lutas, mas ele não mudava aquilo que ele era por aquele a quem ele servia. E se você observar aqui, eu estou correndo por causa da hora. Meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Irmãos, seguir nos dias de hoje não tem sido algo muito fácil, não. Seguir ao Senhor nos dias de hoje não tem sido algo muito fácil. Tem um vídeo que acho que vocês já viram, o pastor até comentou aqui, em algumas situações, que tem um senhor na internet que ele diz assim: rapaz, se tem uma coisa que eu vi de difícil ser na vida, é ser crente. Crente não pode mentir, crente não pode matar, crente não pode roubar, crente não pode fazer nada errado. Ele disse: se tem uma coisa que eu vi na vida ser difícil, é ser crente. E ser crente não é fácil, irmãos. Não é fácil. A gente vive observando aí os tais artistas que agora se convertem, mas vivem a mesma vida, fazem as mesmas coisas, cantam as mesmas músicas, vivem como se não tivessem experimentado uma experiência com Cristo, e na verdade não experimentaram, porque a experiência com Deus, Ele nos modifica. A experiência com Deus, ela transforma o nosso ser. A experiência com Deus arranca de nós aquilo que nós somos, porque mais não vivo eu, Cristo vive em mim, aleluia. Essa é a realidade que tem que ser feita e tem que ser vivida. Para experimentar as promessas de Deus, a gente precisa abandonar o nosso próprio eu. E Caleb, ele vivia essa característica de vivenciar aquilo que Deus tinha para a vida dele. E eu queria que você olhasse para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: meu irmão, diga, persevere. Diga, eu sei que não é fácil, mas persevere. Porque Deus. Fala para ele, porque Deus. Agora fala como profeta, vai cumprir as promessas na sua vida. Aleluia. Persevere, meu irmão. Persevere. Persevere. Não é fácil, mas persevere. E Caleb, ele disse: eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Eu perseverei. Sabe, irmãos, eu insisti. Eu persisti. Eu sei que os desafios eles vêm, mas eu insisti e persisti. Às vezes a gente quer desanimar. Às vezes a gente quer entristecer, porque os desafios eles não são fáceis. A gente passou 12 anos ali em Serra Talhada. E foram 12 anos, irmãos, que não foram fáceis, foram maravilhosos, mas não foram fáceis. Porque a gente sabe o que a gente vivenciou aqui. E um dia eu cheguei na igreja, e o Ministério Louvor começou a entoar um hino. E quando eu olhei para minha esposa, ela estava se derramando em lágrimas. Porque fazia muito tempo que ela não estava mais cantando. E era um dos hinos que ela gostava de cantar. E ela não estava mais louvando na frente da igreja, porque ela vivia aqui à frente de um ministério. E lá as coisas não são tão fáceis para você entrar dentro do ministério, apesar de sermos convidados. Mas nós víamos coisas que nós não gostaríamos de ter visto. E ela começou a chorar desesperadamente. Porque quem vive a essência de Cristo na sua vida, sente saudade da presença dEle. Sente saudade de servir a Ele. Sente saudade de estar diante dEle, entregando a sua vida, renunciando o seu próprio eu, perseverando em fazer a vontade do Senhor. E ela chorava e a gente viu os desafios. Nós passamos ali um período de tempo sem fazer nada na igreja. E para a gente aquilo foi desesperador. Eu não entendo as pessoas que elas se convertem,
entendem que tem um chamado de Deus na sua vida, mas elas ficam acomodadas num banco, numa cadeira, sem fazer nada. Irmãos, isso é desesperador dentro do nosso coração, porque você entende que quando você tem uma promessa de Deus, você não consegue ficar quieto, aquilo incomoda o teu coração, é uma chama ardendo dentro de você, é o Espírito Santo te convocando para vivenciar aquilo que Ele prometeu. O Espírito Santo, Ele incomoda o nosso coração de uma maneira que nós não conseguimos ficar quietos. E nós, dentro da nossa casa, nós nos desesperávamos em algumas situações orando, chorando, Chegou um ponto que ela disse assim: meu filho, eu vou entrar em campanha de oração, para a gente voltar. E eu costumo dizer, meu filho, quando tu ora, eu tenho medo. Porque a minha mulher é uma mulher de Deus. A minha mulher é uma mulher de oração. Ela olha para mim e diz assim: eu não tenho tanta fé como você tem. Eu disse: rapaz, se tu tivesse fé como eu tenho, do jeito que tu ora, o negócio é sério. E ela começou a orar. Irmãos, ela entrou em campanha de oração, orando, pedindo a Deus que nos abrisse uma porta para voltar para Petrolina. Mas as coisas, elas não acontecem no nosso tempo. Elas acontecem no tempo de Deus. E quando ela orou, ao invés das portas se abrirem, elas se fecharam. Aquilo parecia ser mais desesperador, mas eu lembro que eu dizia para ela: não existe nada impossível para Deus. Às vezes a porta que a gente acha que está sendo fechada é a oportunidade que nós estamos vendo de ver Deus fazer um milagre maior ainda do que aquilo que nós esperávamos. Irmãos, Deus começou a mover de uma maneira tão sobrenatural que aquilo que parecia impossível se tornou possível. E ela dizia para mim assim: eu quero fazer assim, nós vamos para Petrolina, eu quero... Ela começou a desenhar tudo como ela queria. Irmãos, quando foi no final do ano, justamente no final do ano, se eu não me engano, no dia do aniversário do meu pequeno, de Arthur, dia 19 de dezembro, ou foi no dia do aniversário da minha sogra, dia 7 de dezembro, um dos 2 dias, foi um dos 2 dias, saiu a resposta para ela: seu marido vai ser transferido para Petrolina, vocês estão voltando para casa. Tudo é no tempo de Deus, irmãos. Sabe, as promessas dele é no tempo dele. Às vezes a gente quer ser a geração fast food, quer tudo rapidinho, do jeito que a gente quer, mas é tudo no tempo dele, do jeito dele, nos detalhes dele. E o que é que acontece aqui para a gente adiantar? O que Caleb fala no versículo 10 é o que mais me chama a atenção. Eis agora, o Senhor me conservou em vida como prometeu. Sabe o que é que a gente entende aqui, irmãos? Que Deus guarda os seus para cumprir as promessas na vida dele. Deus guarda os seus para cumprir aquilo que ele prometeu na vida deles. Sabe, as coisas podem estar ruins para você, diagnóstico de médico, pode ter problema na justiça, Deus guarda. Você não perde enquanto Deus não cumprir. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8, Jesus é o mesmo ontem, hoje e permanece para sempre. Retenhamos firme a confissão da nossa fé, porque aquele que faz a promessa é fiel para cumpri-la. Deus, ele conserva os seus, ele guarda os seus para vivenciar as suas promessas. Ele cuida dos seus, ele nos dá livramento que nós muitas vezes não vemos. Ele guarda e acampa os seus anjos ao seu redor para guardar a sua vida, para cumprir aquilo que ele falou a seu respeito. E Josué, ele fala o seguinte, Caleb, ele fala: Deus me conservou em vida e eu tenho disponibilidade para lutar por aquilo que Deus me prometeu. Tal era a minha força, ainda é. Eu vou lutar por aquilo que Deus falou ao meu respeito.
Já faz 45 anos, mas eu estou prontinho para vivenciar aquilo que Deus me prometeu. Nós precisamos entender que nós devemos estar preparados, nós devemos perseverar preparados para aquilo que Deus vai cumprir nas nossas vidas. Não vai demorar, porque o que há de vir virá e não tardará. Sabe, irmãos, Caleb, ele nos dá lindos exemplos de como nós devemos viver para o Senhor. Porque Caleb, ele vivia preparado para cumprir-se na sua vida aquilo que Deus havia prometido. Às vezes Deus, ele nos guarda por um tempo, porque Ele está nos preparando. Eu costumo dizer o seguinte, eu falei isso até na EBD, quando eu observei a construção da minha casa, lá em Serra Talhada, e eu vi como foi feita toda a estrutura para a fundação, e nós, então, pedimos para fazer a casa com estrutura para suportar até 2 andares, e nós vimos a profundidade para colocar a laje, para subir sobre a casa, e a gente viu a profundidade daquilo que estava sendo construído, e eu também comparei com o prédio que estava sendo construído, e eu observei que aquele prédio, ele teria 10 andares a mais do que aquilo que nós planejávamos. A minha casa, ela não tem 2º andar, mas ela tem uma estrutura para 2º andar, só que foi construído um prédio para 12 andares, e eu observei, me chamou a atenção, a profundidade daquilo que foi cavado, a profundidade daquilo que foi feito para suportar a estrutura de 12 andares, e quando eu estava observando aquilo, na época, meu coração, Deus falou comigo dizendo assim, quanto maior a profundidade, mais suporte para aguentar a estrutura, quanto maior a profundidade em Deus, maior é o suporte para aguentar a estrutura ministerial que Ele tem para a sua vida. Quanto maior a profundidade que você tem com o Senhor, você verá maiores promessas de Deus se cumprindo na sua vida. Quanto mais profundo você tiver com o Senhor, mais coisas grandes Ele vai lançar sobre a sua vida. Tem que ter profundidade com o Senhor, não pode ser raso. Caleb, ele nos ensina a ter profundidade com Deus, a viver debaixo da palavra dEle, a ser conservado por Ele, a perseverar na presença dEle, para viver aquilo que Ele diz ao nosso respeito. Eu queria que você ficasse de pé comigo nessa hora. Você que está em casa também. Eu não sei o que foi que Deus falou ao teu respeito. Eu não sei qual é o Hebron que você está aguardando na sua vida. Eu não sei qual é a promessa que você está esperando. Eu não sei como está o seu coração diante dos desafios, das estações, das lutas, mas eu quero dizer para você nessa manhã, Deus te trouxe aqui para sacudir a tua estrutura, para fazer você entender, existe uma promessa de Deus para o seu coração, existe uma promessa de Deus para você. Cantarabalarachuri, cantarabalarai, icarabalarachuri, cantarabalarai. Da sua vida, tem uma palavra que Deus falou ao seu coração e acende, inflama a sua alma. O Deus de vida está aqui nessa manhã, irmãos. O Deus que reacende a chama do nosso coração, o Deus que nos faz lembrar aquilo que Ele falou a nosso respeito. Você está conservado em vida, porque Deus tem te guardado para você vivenciar aquilo que Ele falou. Nenhuma das palavras do Senhor cai por terra, nenhuma das promessas de Deus não vai se cumprir. A Bíblia diz, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. E Ele diz, eu bem sei o que penso acerca de vós, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que você deseja. Esse
está aqui nesta manhã. Ele está falando ao teu coração e dizendo para você: lembra-te daquilo que falei contigo. Lembra-te daquilo que falei ao teu coração. Lembra o que eu falei com você. Eu sei que muitas vezes você chorou, achando que não iria cumprir. O tempo se passou, mas eu vou cumprir na sua vida o que falei ao teu respeito. E cantará, shuri cantará. Eita cantará, balará, shuri cantará, balará. E cantará, lará, shuri cantará, balará. Eu sei que essa manhã ela é especial. Eu sei que essa manhã ela é especial para algumas pessoas que estão online, que estão aqui. Porque vocês estão aqui porque foram escolhidos pelo Senhor para ouvir Ele dizer: eu vou cumprir na sua vida o que eu te prometi. Eu não esqueci daquilo que falei ao teu respeito. Eu sou o Deus que te conservou. Eu sou o Deus que tem cuidado de você. Você está na palma das minhas mãos e eu te levarei aonde eu quero te levar e te colocarei na posição que eu quero te colocar. E cantará, balará, shuri cantará, balará. É pala, suri canta, lará, shuri cantará, balarai. Oh Deus, nós estamos aqui diante do Senhor, diante da tua doce presença, Espírito Santo, diante do Senhor e debaixo da tua palavra, Senhor. Nós confiamos no que o Senhor fala ao nosso respeito, porque entendemos que o Senhor é fiel para cumprir tudo que o Senhor fala ao nosso respeito. Usa as nossas vidas, usa o nosso coração, usa o nosso ser. Não vivamos mais nós, Senhor, mas que o teu Santo Espírito venha viver nas nossas vidas e fazer a tua vontade, Senhor. Por isso eu quero abençoar aqueles que estão aqui nesta manhã, Pai, aqueles que estão online assistindo, que o Senhor venha alcançar os seus corações e a sua família, a sua casa, e faça-os entender como Caleb entendeu. Nós entendemos o que o Senhor falou ao nosso respeito. Nós perseveramos em seguir ao Senhor. Nós vamos passar por deserto, por lutas, por desafios, mas nós perseveraremos, Senhor, em te seguir. Porque se o Senhor quiser e se agradar de nós, nós vamos tomar posse daquilo que o Senhor nos tem determinado por herança, Senhor. Por isso, Pai, eu abençoo cada um para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus.